Mas esse código aqui é um código que implementa uma RNN comum, tá? Vou chamar de vanilla. Então, aqui que eu estava fazendo, eu carreguei lá as mesmas bibliotecas que eu costumo usar, né? Dataset, Dataloader e essa aqui é só para ficar, só importei essa tortNN como NN para ficar menorzinho lá no código. Aí, deixa eu mostrar o conjunto de dados para vocês. Eu achei aqui esse conjunto de dados aqui dos textos do Machado de Assis, tá? Então é um arquivão aqui, na verdade não, acho que é só o Dom Casmurro, né? Não, é só o Dom Casmurro esse aqui. Então é o livro Dom Casmurro aqui em TXT. Para seguir mais ou menos aquela ideia do Hamlet, né? Então essa célula aqui baixa o arquivo e aqui a gente consegue ver os primeiros 100 caracteres dele, ó. Ou talvez os primeiros 1000 caracteres do arquivo, tá? Então está aqui, né, bem o começo do Dom Casmurro. E aqui eu implementei um dataset de texto, tá? Que a ideia é o seguinte, você passa aqui, ó, vamos ler de baixo para cima, e você passa aqui o caminho de um arquivo texto e o tamanho da janela que você quer gerar os mini-batches. Aqui eu coloquei 50, por exemplo, tá? E aqui, vamos até separar esse trecho do código. Quero deixar ele aqui, como ele é um trecho de teste, né? Aqui eu defino a célula, eu vou criar um dataset agora para texto. E eu já vou explicar o que cada coisa faz. Lembra que para criar um dataset, em PyTorch a gente tem que implementar a função init, a função len e a getItem, tá? Aqui eu implementei uma função auxiliar, tá? Só para me ajudar, mas não é necessário. Essa função aqui é extra, porque essa é uma função que, no caso de texto, no que a gente está tentando fazer aqui não é no caso de texto, tá? Deixa eu me explicar melhor. O que a gente está tentando fazer aqui é um modelo de linguagem, né? Ou seja, eu quero aprender a escrever igual o Machado de Assis escreve lá no Dom Casmurro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero prever a próxima palavra dado um contexto anterior. Então, lembrando lá do modelo de linguagem, deixa eu só ver se eu consigo mostrar uma imagem para vocês. Eu estava mexendo nos meus slides. É impressionante o trabalho que dá para fazer slide com rede recorrente, que é muita imagem. Mas deixa eu mostrar, ainda estou trabalhando nos meus slides. Mas aqui tem um slide que mais ou menos explica a ideia, tá? Vamos supor que a gente tem, acho que até tem uma animação. Vamos supor que a gente vai na Wikipedia e a gente quer aprender um modelo de linguagem gigantesco lá. Por exemplo, para fazer o word embedding, que nem a gente falou na última aula, que a gente pode usar modelo de linguagem para fazer isso, só que a gente precisa de um conjunto de dados gigante. Então vamos supor que a gente vai na Wikipedia e acesse todos os arquivos da Wikipedia, tá? E aí a gente concatene todos os artigos assim mesmo e gere um TXT gigantesco lá, tá? E aí como é que a gente cria o nosso conjunto de dados para modelo de linguagem? Tá? A gente coleta esse volume de dados, né, e a gente vai criar esses exemplos aqui, ó, XY, usando uma janela deslizante, por exemplo, aqui de tamanho 8. Geralmente o tamanho é bem maior que 8, tá? 8 é só para valer aqui como exemplo. Geralmente é, sei lá, 124, 1024, 128, 1024, alguma potência de 2, assim, 2048, para modelos já um pouco maiores, mas na verdade, quanto maior essa janela, mais contexto você tem para prever a próxima palavra, tá? Então, tem que ser um contexto razoavelmente grande, não pode ser muito pequeno. No caso extremo de 1, se você tiver um contexto tamanho 1, você não consegue ter contexto nenhum, né? Se você tiver um contexto de 100, você já começa a ter alguma informação de previsão. Então, mas vamos pensar no caso de 8. No caso de 8, eu destaquei aqui, ó, a primeira janela seria essa, a universidade, né, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a Universidade Federal de Viçosa, UFV, é uma. Então, isso aqui gerou para mim um exemplo.
Aí eu venho, segunda janela deslizante. Então, passei a janela para frente, né? Tem lá Universidade Pública Brasileira, aí vírgula conta como um token. Então, 1, 2, 3, 4, aí 5, 6, 7, 8. Então, Universidade Pública Brasileira, vírgula, com sua sede localizada, vira um outro exemplo. Aí o verdinho vira outro exemplo, né? Esse outro verde aqui também, e esse azul também. Então, esses caras aí, ó, que vocês estão vendo, viram um X. Só que eles não viram um X. Note que o meu exemplo vai ter tamanho sempre igual ao tamanho da janela, menos 1. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a Universidade Federal de Viçosa, UFV, Tá vendo que vem até aqui, faltou essa palavra uma. Por que isso? Porque eu vou dar um shift de 1 para gerar o Y. Eu vou empurrar essa sequência 1 para a direita para eu conseguir prever a próxima palavra. Tá? Então, notem o seguinte, que o Y aqui do A é universidade. Né? O da universidade é federal, federal D. Então, o Y vamos pensar assim, o Y de T está aqui. Não, o X de T é igual ao Y de T menos 1, sempre. Tá? Então, aqui, ó, universidade, federal, federal, D, Viçosa, UFV, 1. Tá? Então, fazendo esse deslocamento, você cria uma janela de 8, aí você pega de 1 até 7 para ser o seu X, não, de 0 até 7 para ser o seu X e de 1 até de 0 até 6 para ser o seu X, né? E de 1 até 7 para ser o seu Y. Então, fazendo isso, você tem X e Y de mesmo tamanho. Todos agora com tamanho 7, que é 8 menos 1. Ficou claro isso aqui? Que eu fiz um shift de 1 para a direita, e aí eu consigo prever a próxima palavra. Eu consigo prever universidade federal, tal. E a mesma coisa para todos os exemplos. Então, para criar um modelo de linguagem, você tem que fazer isso. Você tem que criar uma janela, percorrer todos os seus dados, criando esse conjunto de dados agora desses shiftados, assim. O que é legal aqui, algumas coisas que a gente pode pensar. Quando a gente for fazer isso na prática, não tem por que eu guardar o X e o Y, porque eu consigo gerar eles. Então, eu só preciso guardar as janelas. E aí, tendo a janela, eu gero em tempo real, eu gero o X e gero o Y, entendeu? Senão, eu estaria guardando muitas cópias da mesma coisa, né? A palavra A estaria duplicada, a universidade estaria duplicada. Então, cada palavra estaria duplicada aqui para eu treinar um modelo, eu não tenho necessidade de fazer isso. Tá? Você consegue reduzir pela metade o tamanho do seu conjunto de dados, não guardando os pares, e só guardando a janela. Bom, é isso que eu queria mostrar que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso agora aqui. Esse código faz exatamente isso. Tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu rodar aqui, o nome do arquivo é doncasmurro.txt. Vamos ver se isso vai rodar. Tá. Nós vamos olhar aqui onde que ele deu problema. Deu problema no init aqui, né? Então a gente não tem problema. A gente pode guardar aqui só o texto. Quer ver, ó? Vamos guardar, fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir o arquivo aqui, tá? Quer dizer, deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, self-text recebe aqui, ó. Eu vou dar um read nele. Vou dar um fp.read. fp.read. Aí que eu vou guardar string gigante, tá? Vou guardar todo o texto, todo o txt aqui. Aí a gente vai ter um dicionário de exemplos aqui, tá? Ele já faz aqui, ó.
Eu já estou fazendo aqui, na verdade. Text read, então não preciso disso aqui. Tá. Aqui eu já estou lendo o texto como string. E aí, olha que interessante. Aqui, ele está querendo usar esse... Na verdade, a gente nem precisa disso aqui também. Vou passar o texto direto aqui. Então, eu leio o texto. Eu não vou nem chamar isso aqui, deixa eu só imprimir o texto para vocês verem. Eu vou fazer o teste que eu estava fazendo, print text, vou imprimir os 100 primeiros caracteres. Isso vai fazer isso, tá? Quando eu rodar aqui. Quando eu rodar o construtor, ele só vai abrir o arquivo, né? E vai carregar a string gigante aqui nesse texto aqui, nessa variável text. Vamos até imprimir o len desse cara aqui, ele vai mostrar quantos caracteres tem ali, o tamanho desse 375.459 caracteres, né? Uma dica interessante, gente, se vocês fossem fazer o modelo de linguagem via caractere, ou seja, no nível de caractere e não no nível de palavras, a gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Se você faz um set de um texto, ele vai pegar num conjunto, né, numa estrutura de dados do tipo set, você não tem elementos duplicados. Então, quando você constrói um set a partir de uma string, ele vai remover todos os caracteres repetidos. Então, ele vai te dar todos os caracteres únicos de uma certa string, tá? Então, se eu quiser gerar, por exemplo, um vocabulário de caracteres, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Não é o que a gente quer nesse caso, mas só estou falando se fosse um caso de fazer um modelo de linguagem por caractere, tá? Aí aqui a gente tem todos os caracteres que aparecem no texto. E como é um texto muito grande, provavelmente vão ter todos os caracteres que existem mesmo, assim, né? Provavelmente. Olha lá, tem bastante. Mas note que é muito menor que o número de palavras, né? A gente vai fazer um negócio simples aqui. No nosso caso, qual que é o vocabulário? O nosso vocabulário, a gente tem que dar um split nos espaços para pegar todas as palavras e depois dar um set desse resultado, né? No nosso caso aqui, a gente vai fazer um teste.split, né? Aí o split por padrão já tem um separador espaço, né? Então não preciso colocar. Aí se eu der um set disso, eu já tenho o nosso vocabulário por palavras agora. Olha lá. E aí tem, assim, lógico, que tem algumas limpezas que a gente deveria ter que fazer, né? Tá vendo aqui, lidar com esses casos onde tem pontuação e tudo mais. Teria que o certo era arrumar tudo isso aqui. Mas, assim, no geral, ele pega as palavras corretas, né? E aí a gente tem só as palavras únicas agora aqui. Vamos ver qual que é o tamanho disso aqui. Tem 14 mil, mais ou menos 15 mil palavras. Tá? De novo, deve ser um pouco menos que isso se a gente fizer a limpeza, mas isso aqui já é mais ou menos a forma como a gente faz. Para gerar o vocabulário de verdade, a gente geralmente transforma isso aqui numa lista de volta para a gente conseguir fazer uma ordenação disso. Então, parece uma gambiarra, mas não é. A gente transforma uma string num set, num conjunto, aí volta numa lista, porque o conjunto ele é não ordenado, né? Então, eu tenho que voltar ele para uma lista para conseguir ordenar, para que as palavras apareçam sempre em ordem alfabética. Então, geralmente a gente faz um vocabulário assim, ó. Agora, quando eu imprimir o vocabulário, eu vou ter as palavras todas ordenadas aqui, ó, tá? Começa com... ele está pegando os caracteres aqui, mas lá em algum momento vai começar as palavras com A aqui, tá vendo? Nossa, tem um monte de coisa que tem que arrumar. Mas aqui começam as palavras com A mesmo, né?
Enfim, aí agora você fica com o vocabulário ordenado e é isso que a gente precisa fazer para transformar para gerar os one-hot encodings, né? A gente precisa fazer isso aqui, ó. Aí, então eu vou fazer o seguinte, ó. Aí o que eu faço? Eu faço assim, ó, self.vocab é igual a isso, tá? Eu guardo isso aqui na minha classe. E deixa eu só ver uma coisa aqui pra frente, se eu tô a hora que eu não, tá, beleza. Então aqui, ó, vamos até fazer assim, voltar isso aqui para cá, aí eu vou colocar aqui create vocabulary. Aí junto com o vocabulário, gente, a gente cria geralmente dois dicionários. Um que chama, a gente pode chamar assim de word to index, e o outro é o contrário, né? Seria o index to word. Você também pode chamar esse cara aqui de encoder e decoder, tá? Mas basicamente a gente precisa de um dicionário para transformar uma palavra num índice do vocabulário e vice-versa, entendeu? Então aqui, ó, a gente pode criar um dicionário assim, né? E a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, for word in self.vocab, para cada palavra do vocabulário. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, para cada palavra no enumerate do vocabulário, tá? Aí eu tenho aqui agora index e word, né, para cada par. Eu faço isso, ó, índice word. Eu acho que isso funciona. Agora, eu tenho que passar uma palavra e receber um índice. Então, a chave é a palavra e ela vai me retornar um índice como valor, tá? E eu tenho que fazer o inverso aqui, tá? Deixa eu ver se isso está certo. Se eu imprimir agora esse vocabulário aqui, aí, ó, ele vai falar que continuava, só que tá vendo, tinha que limpar, né? O certo é limpar. Isso, esse seria um tokenizer aqui que a gente está fazendo na mão, tá? Deixa eu achar aqui as palavras começam com A aqui. Tá acabando já. Aí tem os números aqui todos, ó. 4, tá vendo? 4, enfim, tem que mas aqui começa, ó. Então a palavra aceitei, achado, não sei o que, adeus, Adão, agora, ri ainda. Então tem tudo, espero que apareça a mesma palavra conversão letra minúscula. Né? Se não aparecer é um problema. Mas o que a gente pode fazer agora? Por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e fazer isso aqui, ó. Se eu quiser descobrir o índice da palavra ainda, agora eu posso usar esse dicionário, né? E ela vai me retornar o índice da palavra lá. Vamos testar umas outras coisas, ver se aparece ainda minúsculo. Acho que sim, né? Aí. Bom, gente, a gente viu que o português lá, a língua portuguesa tinha 200 e tantas mil palavras, né? A gente acabou de ver aqui que o Machado de Assis usou mais ou menos 17 mil. Não foi bem palavras, né? Ele usou 17 mil tokens para escrever o livro. Mas é assim que faz, né? Assim que a gente gera um vocabulário. E agora a gente pode fazer o inverso, que é pegar um valor aqui um índice qualquer desse vocabulário, sei lá, 34, e ver que palavra que dá ali nesse índice. Por exemplo, 2.400. Não, tá. A palavra 34
é a palavra agora. Né? E aí, obviamente, agora como está ordenado, por que é bom estar ordenado? Porque se eu jogar lá para frente, ó, 10.000, vai ser uma palavra que está mais para frente no vocabulário alfabeticamente. Então já está, ó, já deu musa. Né? Tinha 17.000, né? Então vamos colocar aqui 15.000. Aí já não tem. Mas não tinha 17.000? Tira 14? 13.000. Seguiria. Não, tudo bem. É isso. Então a gente cria esses caras aqui. Agora a gente consegue transformar texto em um índice. E esse índice é o índice lá do one-hot vector, né? Que a gente vai passar. Só que como a gente vai ver em PyTorch, a gente não precisa criar o vetor mesmo explicitamente. Basta a gente ter tensores com números inteiros, que o PyTorch ele já vai saber ler isso como se fosse um vetor one-hot. Entendeu? Então, ao invés de ter uma matriz de vetores one-hot, você tem uma lista de inteiros que dá na mesma, entendeu? Bom, por hora é isso. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar os exemplos. E aí, quando eu vou gerar os exemplos, ó, eu vou fazer o seguinte, self. Eu até usei aqui a lista examples. Tá? Aí, eu vou usar essa função aqui, ó, generate samples, e vou passar aqui o texto. Ó, eu vou passar o texto aqui. Eu vou até mudar aqui o que eu tinha feito. Eu vou passar aqui o texto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer o texto dado um tamanho de janela. Então eu vou fazer a janela deslizante no texto. Tá? Eu vou percorrer esse texto criando janelas deslizantes. E aqui, ó, que vai mudar. A gente cria um vetor de samples, a gente vai criar uma lista de samples. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer um for aqui de alguma maneira, que é esse for aqui, na verdade, está aqui embaixo já. Tá? Eu vou percorrer de 0 até o tamanho do texto menos o tamanho da sequência, andando essa quantidade aqui. Então, no nosso exemplo anterior, a sequência lá tinha tamanho 8, no exemplo do slide. O texto está aqui, é o texto de corridão, uma stringona gigante. Então, eu vou percorrer essa string criando janelas de 8 em 8, assim, ó. E esse for aqui faz isso, ele começa no 0, vai até o final do arquivo, menos o tamanho da janela, tá? E aí anda nesse texto com essa janela deslizante de tamanho passada como parâmetro aqui. Então, vamos assumir que vamos criar aqui passar aqui o tamanho da sequência como parâmetro. O tamanho da sequência a gente deu como 50. Vamos colocar 8 aqui para vocês verem. Tá? Eu vou remover esse custom tokenizer aqui, não vai precisar dele. Aqui fica aqui. Aí a gente abriu então o arquivo, né? Read text file as string, create vocabulary e create samples. Tá? Aí generate sample, posso fazer um self.generate sample aqui, né? Text e sequence length. Aí aqui eu vou só imprimir por enquanto as janelas, ó. Se eu der um print de texto indo de i até i mais sequência len, você consegue ler lá? Tá. Se eu fizer isso aqui, eu vou imprimir as janelas. Olha lá. De 8 caracteres. Tá vendo?
Mas eu quero 8 palavras, né? Não quero 8 caracteres. O que eu quero... Deixa eu pausar aqui. Não, já pausou. Aqui, ó. Eu não vou passar o text. Eu vou passar o text.split aqui. Vou até guardar esse cara aqui. Gerar uma lista auxiliar words. Aí eu vou passar words aqui. Para fazer o vocabulário. Eu mantenho esse words aqui, porque esse words eu não quero que ele esteja... Não quero que ele seja ordenado, né? Eu quero que ele fique da forma como ele veio. E aqui é uma lista... Deixa eu só imprimir para vocês. Aqui é uma lista de palavras mesmo, né? Então, deixa eu imprimir aqui as 10 primeiras palavras do texto. Só para a gente ver. E aí eu vou, na verdade, comentar aqui por enquanto. Não, comentar esse cara aqui. Só para a gente só ver. A gente tem que ver uma lista. Isso. A gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... a gente viu as 10 palavras, né? Estão seguindo até agora, gente? Tá fazendo sentido? Tá. E aí, bom, eu passo agora esse words para cá. Ó. Ao invés de passar o texto, eu passo o words, que é uma lista de palavras. Aí agora, quando eu fizer aquele for da janela deslizante, eu vou ter a janela deslizante por palavra. Olha lá. Aí, agora basta... Vou tirar esse print aqui, vamos deixar ele aqui. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o meu X e o meu Y. Eu vou gerar o X e o Y a partir de cada janela. Aí lembra que eu vou até para ficar bem explícito aqui, eu vou fazer assim, start igual a I e end igual a I mais seclen. Certo? Aí aqui eu vou de start até end menos 1, tá? E aqui eu vou de start mais 1 até end. Não é isso? Agora eu tenho o x e o y. E aí eu dou um append nesses caras aqui. Isso tudo vai ser agora os meus samples. E aí eu vou guardar isso. Quer ver? Ó? Vou imprimir esses caras aqui. Na verdade eu vou imprimir os 10 primeiros só porque é muita coisa, né? Então eu vou imprimir os 10 primeiros exemplos do meu conjunto de dados. Bom, vou fazer um print mais inteligente. 10, aí eu fazer, opa, print. Self examples de I. Aí isso aqui vai imprimir uma tupla, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Na verdade eu posso fazer aqui. Isso aqui é uma tupla, que tem x e y, assim, ó. Aí eu posso fazer print x, x e print y. Aí. O que deu errado? Ah, é. Eu queria colocar isso aqui dentro. Agora a gente tem isso. Então a gente pode até fazer um enumerate aqui, para ficar igual... Não, esse I já é, né? Então x e mais 1. E mais 1. Só para ficar igual ao do slide. Aí. Então x1, y, aí, parece que é I do, né? Mas é 1 do, aí do título, vir,
Não, título uma noite, noite dessa, entendeu? Então agora esses viraram os nossos exemplos. E é exatamente assim que qualquer modelo de linguagem é treinado, inclusive o ChatGPT. Entendeu? Então, tipo, eles fazem esse treinamento aqui. Só que numa escala absolutamente grande. Inclusive eles têm toda uma equipe só para conseguir treinar esses negócios aqui, porque não é usando assim essas técnicas padrão, mesmo sendo otimizado aqui do jeito que a gente está fazendo, eles têm todo um esquema de treinamento distribuído e tudo mais, e aí você tem que distribuir, enfim, partes, você pode tentar distribuir, eu nem sei exatamente, mas eu sei que tem como você treinar a rede de forma distribuída e aí eles conseguem depois juntar os pesos centralmente, de uma forma centralizada e tal. Mas enfim, aqui são os nossos 10 primeiros exemplos. E agora a gente vai tentar prever. Só que olha que interessante, gente. A tarefa que a gente vai fazer, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso olhando para os exemplos. Por quê? Porque parece que a gente vai prever do a partir de e título a partir de do. Uma a partir de título, mas não é bem isso. Lembra que a rede neural, ela processa isso, a rede neural recorrente, ela processa isso temporalmente. Então, quando ela estiver tentando prever a palavra ela vai ter passado o vetor escondido de para do para título. Então, quando ela prevê na verdade o que ela viu foi do título. Tá? Por mesmo que a gente guarde os dados assim, a rede neural tem o vetor H passando aqui no eixo horizontal. Ó. Então, essa última palavra aqui, ela vai ser prevista depois que você vê esse contexto inteiro. Então, a rede neural sabe do título, uma noite dessas vindo, ela vai tentar prever Tá? Então, isso é importante. É o que eu quis dizer nesse slide aqui que a gente viu. Quer dizer, eu troquei um pouco as frases, mas é o que está acontecendo ali. No conjunto de dados, a gente tem o par Lucas Ferreira, Ferreira professor, professor D, I, A. Só que note que para prever a palavra professor, a rede ela tem acesso a esse caminho aqui, ó. Né? Então, ela tem a informação dessas duas palavras aqui, ó, aqui vindo por aqui e essa aqui vindo por aqui. Então, ela consegue olhar para trás e prever a palavra daquele jeito. Então, não precisa você guardar. Eu sempre me perguntava isso. Por que a gente não precisa guardar, por exemplo, aquele conjunto de dados o contexto de maneira explícita? Por exemplo, eu imaginava que a gente tinha que guardar assim, depois do título, depois do título ao invés de guardar assim. Mas não precisa guardar assim porque a própria rede já consegue olhar para isso na horizontal e fazer os cálculos de maneira devida. Tá? Espero que tenha feito sentido o que eu falei. Mas, enfim, é isso. Eu ia continuar aqui, mas eu acho que eu configurei o teste para começar agora. E aí, para que a gente comece no tempo dele, eu acho que eu vou parar por aqui. Tá? Eu acho que essa é a parte mais importante, inclusive, que para mim, na época que eu aprendi isso, foi a coisa que eu mais tive dificuldade. Então, esse código aqui, ele está exatamente naquele código da mini RNN lá que a gente falou em sala de aula. Está vendo aqui, ó? Esse primeiro trecho do código faz exatamente aquilo que a gente fez. Tá? Então, essa é uma forma bastante comum de fazer vocabulário. Só queria fazer com vocês aqui junto. Esse código é aquele código do Andrei lá, do cara da Tesla lá, que fez aquela mini RNN. Então, a gente parou aqui. Tá? Esse é o jeito pythonico reduzido de fazer aquilo que a gente fez. Porém, em PyTorch é melhor fazer daquele jeito com o dataset, com aquela embalagem do dataset, porque vai ficar mais fácil de carregar os dados em memória depois. Bom, gente, eu acho que o teste está liberado. Vocês podem começar a fazer. E a gente tem meia hora, aí a gente, dependendo da situação, se todo mundo acabar antes, a gente volta para isso aqui. Se não, aí a gente continua, né, eventualmente num próximo laboratório. Mas é o tipo de coisa, isso aqui vocês vão praticar num trabalho prático também. Então,
não precisamos nos preocupar.